Bom, vamos lá. Boa tarde, todo mundo que está comparecendo. Meu nome é Michel Malagoro, sou desenvolvedor web e arquiteto de soluções lá na NBR. Uma empresa focada em comércio eletrônico. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o MongoDB, que é uma das tecnologias que a gente tem usado lá. Temos nossos projetos atuais, né? A gente tem usado já há mais de um ano, que é o MongoDB. O que é o MongoDB, tá? Primeira pergunta, se quem nunca usou, não sabe, já ouviu falar, mas não sabe muito do que se trata. O MongoDB ele é um banco de dados, como qualquer outro, ele armazena a informação, como qualquer banco que a gente tem hoje. Porém, ele está entrando numa demanda de um paradigma diferente, que é chamado de NoSQL. Todo mundo já ouviu esse termo, NoSQL? O NoSQL, o que quer dizer? Ele é um banco totalmente fora dos paradigmas do tradicional, que é o relacional. Questão de relacionamento, questão de transação, habilidade diferencial, todo esse conceito. Já os NoSQL, né? Eles não têm esse paradigma. Eles são bancos que tem um esquema já mais dinâmico, né? Relacional, né? Tem um conceito de tabelas, ele é uma coisa mais livre, uma coisa mais dinâmica. E a processação é bem mais rápido, ele é bem mais performático, ele tem escalabilidade, ele é escalável, ele é preparado para essa escalabilidade, para trabalhar com a nuvem também. É muito fácil de configurar esses bancos desse tipo. Só que o MongoDB ele é um entre os vários que existem no mercado. Ele é bastante conhecido porque ele tem uma adoção maior pelo fato dele ser mais poderoso em vários aspectos. Então, quando a gente tem o MongoDB, a partir daí a gente tem outros, que é o HotDB, o Redis, a Cassandra, o React. Já ouviu falar de algum desses aqui? React e Neo 4G não. O Redis, ele só tem usado muito para fazer log de sistema, controle de sessão, esse tipo de coisa. O Cassandra, ele é do Facebook que criou o Cassandra para armazenar as informações dele lá, e eles acabaram cedendo o Cassandra para a Apache lá. Então, eles fizeram o negócio open source para eles, só que eles acabaram cedendo a licença para a Apache como open source. Então, esse tipo de quem quiser usar também. E o Facebook é um dos casos, né? Eles precisavam de gerenciar muita informação de forma rápida, então eles criaram esse tipo de um banco de dados com esse paradigma. Com essa necessidade, no mercado não tinha essa necessidade, eles acabaram criando e depois foram surgindo esses outros bancos. Só que o MongoDB se destaca em dois aspectos, que é, enquanto alguns bancos têm velocidade, aguenta uma grande quantidade de dados, inserções de grande quantidade de dados, enquanto a partida uns não são tão poderosos como o MongoDB. Tem uns que são velozes, tem outros que são poderosos. Poderosos no sentido assim, de funcionalidade. O MongoDB tem além de ser veloz, ser escalável, ele tem ferramentas muito boas, administrativas muito boas para poder você gerenciar ele. Então, ele tem conceito de replicação, de shard, então, várias coisas que os outros não têm. Então, eles se destacam porque ele tem as duas coisas. Tem banco que tem um, tem banco que tem não tem outro. Ele roda em qualquer distribuição do sistema operacional, Windows, Linux, Mac. Só que no Linux ele é mais rápido. Isso aí o pessoal da própria empresa desenvolvedor falou. Tem uma performance maior no Linux mesmo. Mas ele funciona em qualquer plataforma, você pode instalar ele e usar em qualquer plataforma. E isso é bom também no conceito do cloud, porque você não fica limitado a uma máquina, né? Você pode pegar lá a Linux, por exemplo, que é mais barata, subir lá no MongoDB e pagar até menos. A empresa pode subir
várias máquinas Linux, que é bem mais barato e trabalha com ela. Ele é open source também, você não precisa pagar para usar ele. Você vai instalar também, colocar no seu servidor. Se você fizer uma aplicação usando ele, você não precisa pagar licença nenhuma para usar ele. E ele tem um esquema de assinatura lá. Tem um esquema pago. A empresa, apesar de dar isso grátis, né, ela tem um sistema de licença que é para empresas maiores que precisam de consultoria, precisam de treinamento, precisam de assistência, suporte. Ela tem uma assinatura lá. Só que aí é uma coisa de $7.000 anuais por servidor, por core, não é muito bem. Mas isso aí já é uma empresa que já está no topo, assim, Foursquare da vida. Se for vender é barato comparado com os outros. Se for vender é barato, barato. Mas para a empresa chegar nesse nível para pagar esse preço, a empresa já está ganhando muito. Já. E é assim que eles ganham dinheiro. Os caras, eles não vendem, né? Eles vendem um suporte, eles vendem um treinamento. Pô, deu um problema lá, o cara que tem o suporte, paga o suporte, pô, deu um problema, os caras ligam, os caras já vai lá e resolvem em 2 minutos. Ou manda os caras lá e dentro da empresa, os caras faz as coisas. Ou cria soluções diferentes para ele. Enfim. Bom, quem que é a empresa que gerencia esse cara? Que criou o MongoDB? É chamado de... O nome da empresa é a Tengen. O nome até 27/8, né? Ele mudou o nome. Ela Tengen e virou MongoDB mesmo. A empresa não trocou de nome nessa data, 27/8. Ela anunciou oficialmente que ela passou. Deixou de ser Tengen e virou MongoDB agora. Só MongoDB. É a empresa que criou. Então ela criou e ela que mantém. Apesar de ser open source, você pode, como ela é open source, você pode contribuir com o código lá. Só que é ela que cuida desse código. Então, se você mandar uma pull request, é ela que vai avaliar se vai entrar ou não. Uma coisa legal, com o curso que eu fiz lá em São Paulo, o cara falou, se você fizer uma modificação lá, uma implementação que melhore o MongoDB, os caras é capaz de, tipo, já aconteceu isso, o cara liga pra você e fala, ó, tá afim de trabalhar com a gente? Tá com contato. Subiu lá um código, melhorou, os caras não perdem tempo, eles vê que a gente que tá tendo a visão de alguma coisa que podia melhorar, então já contrata o cara. Essa empresa aí estava oferecendo cursos gratuitos na internet. Isso, lá no site deles, mongodb.com, tem uma parte de education lá e eles lançaram uma página que é o MongoDB ou Mongo University, uma coisa assim. Aí você entra lá, tem vários cursos grátis, que duram acho que 6, 7 semanas. Tem Mongo com Node, Mongo com Python, Mongo for DBA, Mongo for Developers, e assim, sei lá. É tudo gratuito, você pode se inscrever e fazer lá, tudo gratuito. Eu fiz um de Python lá, bem bom pra caramba. Fiz videoaulas, conteúdos, provas, tudo. Aprendi bastante. Então, mas por que surgiu, assim, qual foi a necessidade, qual foi o porquê de ter surgido o MongoDB? A gente tem entrado nos últimos tempos começou a se falar muito de Big Data, né? Que é o conceito de muita informação entrando e assim, de forma rápida. E como que a gente vai gerenciar essa informação? Os sistemas não estavam aguentando a quantidade de informação entrando e a quantidade de informação que tem que ser processada para fazer alguma coisa. Vamos pegar o caso do Facebook. Sei lá, milhões de requests por segundo. Fizeram uma estimativa que eu vi lá. E, pô, eles precisam ter escalabilidade para isso. Precisa ter um sistema que aguente gravar tanto de informação, né? E outra, o dado, às vezes, é um dado totalmente... não bem bonitinho, vem todo quebrado, o cara grava informação de post, não sei o que. Eles precisam ter, às vezes, a flexibilidade de pegar a informação que o usuário está inserindo e já gravar no banco, tem que se preocupar com, às vezes, tem que ficar montando uma estrutura de banco de dados legalzinha lá, normalizada. Porque a gente tem um impacto no banco de dados relacional, a gente tem esse impacto, né? A gente relaciona muito essa tabela, a gente acaba tendo um gargalo de performance, às vezes, relacionar muito a tabela, tem que puxar essa informação depois, ou até mesmo gravar. Mas precisava de uma coisa mais rápida e que fosse um pouco mais livre. E
A gente também está na era do cloud computing, que é computação na nuvem, né? Então a gente tem a facilidade de uma infraestrutura também escalável. Eu preciso de mais máquinas, o cara vai lá, só com algumas configurações já consegue subir essas máquinas. No meu banco de dados, a minha aplicação consegue se adequar a esse modelo, só que e os bancos de dados hoje? Tem banco de dados que não consegue se adequar à escalabilidade de dados, né? Meu banco encheu no servidor, preciso subir outro já para conseguir guardar essas informações. Encheu de novo, preciso ir comprando mais. Imagine isso aí fisicamente, né? O cara vai ter que ir comprando várias máquinas toda vez que tem que ficar topando lá. E no cloud a gente tem a facilidade de subir com algumas configurações, subir várias máquinas. O MongoDB tem, para isso que, diante desse cenário, dessa necessidade, surgiu eles criaram o MongoDB. Vamos fazer uma coisa que a gente consegue escalar, vamos fazer uma coisa que é rápida, a gente consegue trabalhar também, consegue criar uma interação com o desenvolvedor e para o desenvolvedor seja fácil trabalhar, consiga manipular esses dados facilmente e tem que ser rápido e escalável. Então os principais objetivos quando a empresa criou o MongoDB era trazer um modelo de armazenamento flexível, né? Eu preciso gravar tal dado, tal estrutura de dados, joga lá e já grava. Não preciso ficar pensando em relacionamento, ter a tabela ali, aqui, tem tudo de trabalho. Tem a flexibilidade dos dados e do desenvolvimento. O outro objetivo é desempenho. Precisa ser rápido, inserção, leitura, tudo precisa ser rápido. A gente precisa dar uma performance maior para esse cara. Outro objetivo é a alta disponibilidade. Eu tenho que garantir que o banco sempre vai estar online. Se cair, eu tenho que ter um failover lá, uma coisa que não deixe ele ficar lá off muito tempo, tem que subir de novo. É o caso da replicação que eu vou falar daqui a pouco. Precisa ser escalável, a escalabilidade que eu digo que é horizontal, né? Encheu uma máquina aqui, já sobe a outra, eu posso ir criando várias máquinas com o MongoDB e os dados eles vão sendo direcionados para essas máquinas. Então, eu tenho uma aplicação lá e tá chegando eu tenho um HD lá de 10 GB e o meu servidor com o MongoDB está tocando 10 GB lá. Se eu subir outra máquina, não vai mais ser enviado para essa máquina de 10 GB, vai ser enviado para outra. Mas como é que você escolhe qual coleções vai estar em cada máquina? Aí é um conceito do sharding. Aí eu vou falar. No próximo, uns 3 slides ali eu vou falar como ele faz isso. Tem um conceito lá que é o sharding. Ele faz isso, ele consegue quebrar as coleções em servidores diferentes. Mas não é sharding com replicação dos dados um objetivo que ele promete fazer, que tem que ser feito, tem que ser poderoso. Poderoso no sentido de as ferramentas administrativas dele ser bem completas, pela linha de comando, você consegue fazer tudo, você criar replicação, shard, as consultas, ver performance, fazer backup, então assim, é bem completo em questão de funcionalidade, não é só gravar e ler, e é fácil de usar, é bem simples mesmo, como se fosse programasse. Assim. Para o programador é até mais fácil, vocês vão entender por quê. Bom, falando um pouquinho, tirando um pouquinho dessa parte do que ele é e por que ele foi criado, como que é o mercado do MongoDB hoje? Né? Como é que está o mercado hoje? Apesar que esses dados que eu peguei já há uns 3 meses atrás, mas ele deve ter mudado. Mas hoje o mercado do MongoDB tem aumentado muito. Então, por exemplo, aqui, se vocês pegarem aqui o site do Indeed, a procura de vagas para ele, de janeiro de 2010 a 2013, aumentou demais. E ele está no top 2 então, de vagas mais procuradas. Empresas procurando gente para trabalhar com o MongoDB. Em primeiro lugar está o HTML5 e em segundo está o MongoDB. Isso aí é lá nos Estados Unidos. E aí terceiro iOS, Android, por aí vai. Então, assim, a procura lá fora é muito grande. Gente que trabalha com isso. Eles estão procurando demais. Assim. Se pegar da China também, da China aumentou mais ainda.
Se a gente pegar a Yogu também tem o gráfico dele lá, vocês podem procurar por MongoDB, vai mostrar esse mesmo gráfico. E no site do MongoDB eles mostram alguns gráficos do LinkedIn. Vamos ver se abre aqui. É uma comparação do... Esse aqui é do Google. Ele mostra tipo, concorrentes dele. O MongoDB é um dos no SQL que tem hoje. Aí tem o Cassandra, o CouchDB, Redis e por aí vai. Ele faz um comparativo aqui da popularidade de utilização também. Aí é o gráfico do LinkedIn aqui, do LinkedIn também, mostrar a porcentagem. O LinkedIn eles dão um link também, eu acho. Não, só isso. Assim, mas a procura tá grande, o mercado tá aquecido, assim, tá tendo bastante procura disso. Bom, dimensão. Falou. Então esse é o gráfico que eu acabei mostrando do .com, mas eu tirei isso aqui, lá acho que está mais atualizado, então um pouquinho defasado pelo print que eu tirei, mas online já está. E, bom, beleza, tá, a demanda, a procura por profissionais que atuam, que trabalham com o MongoDB está grande, mas quem está usando isso aí, né? Quais empresas que estão usando? Então aqui é um gráfico de algumas empresas. Você entra no site deles, lá no mongodb.org, tem uma parte lá de produções, lá de soluções em produção que usam o MongoDB. Tem mais de 500, 600 empresas usando. Então, para gerenciamento de conteúdo, a SAP, Shutterfly, Playlist, a Forbes está usando. A Shutterfly ela usa o MongoDB no site inteiro, para armazenar foto, para armazenar postagem. Eles usam completa. Inteiro para o site todo. O Shutterfly é de álbum de foto. Eles guardam foto no banco. Isso. Guarda foto no banco também. Vou falar assim um pouquinho da questão da foto. O GitHub também usa. Se você entrar no site do MongoDB, ele fala o que ele usa. Ele usa em tal parte do sistema, ele usa em todo lugar. Gerenciamento de profile de usuário. Grande volume de feeds, algumas empresas aqui também. Se não me engano, a Amazon também usa. Dos 5 e-commerce top hoje, tipo a Amazon, a eBay, tem mais umas 2 lá que eu não lembro, elas usam também. Assim, O Shopify usa. Usa. Então, assim, tem muita empresa conhecida, a FBI parece que usa também. A FBI está usando também, para a favor do curso. E beleza, esses aqui são os cases internacionais, nacionais. Mas a gente tem um case nosso lá. A gente tem 3 sites, 3 e-commerce no ar que usa também. A gente está usando. Tem mais umas lojas que a gente vai liberar esse ano ainda ou o ano que vem. E também usa, a gente está usando assim, massivamente. Né? Essas lojas a gente usa assim, 10, 20% do site. Para vitrine, principalmente. É uma coisa que tem muito acesso, que precisa ser rápido. Também produto, a gente falando de e-commerce, a gente sabe que produto tem muita variação de coisa, de informação. O cara tem opção, sei lá. Então, pra gente, o MongoDB foi muito bom porque a gente consegue colocar todo esse tipo de informação num lugar só, né? Sem ficar segmentando em tabela. Vocês vão ver como isso, por causa do dinamismo que ele tem. Então, a gente tem 3 lojas nacionais usando lá, que a gente trabalha com elas e usa o MongoDB nelas. Tem algumas outras lojas que a gente está colocando que usa tipo 70%, 80% de Mongo. Né? O resto, ainda a gente usa SQL, SQL Server no caso lá que a gente trabalha com .NET, mas para alguns casos específicos eu vou explicar por quê. A gente ainda usa ele. Então fazer uma demonstração de como é que é download, instalação e trabalhando um pouquinho no shell dele. O download depende da versão do SQL que você está trabalhando. Se for Windows, você baixa os binários dele, coloca numa pastinha lá e aí você consegue vir ali de comando e executar. É simples, não tem que instalar, não tem um setup. Né? É um executável mesmo que você, pela linha de comando, você consegue trabalhar. No Mac eu acho que você tem que baixar
executa o comando lá para baixar ele. É o mesmo esquema também, ele vai baixar uns binários. Eu não sei como é que é esse comando médio. Install MongoDB. E no Linux também é fácil. Hoje eu estou usando o Linux para demonstrar. Mas já está instalado aqui, é só fazer o apt install lá, MongoDB, e ele já baixa também, já pode executar no terminal. Para executar ele, é só mon, já conecta. Já fala a versão que está, estou usando, acho que é a mais recente, 2.7. Deixa eu aumentar um pouco. Aumenta o zoom. Dá para aumentar um pouco? Deixa eu aumentar aqui. Ctrl mais. Ctrl mais, acho que não ajuda. Vai. Sim, ficou mais meu aqui. Faz. Sim, Perdeu tem mais. tecladinho. Não tem tecladinho, tem que ir nessas teclas aqui. Muito louco. Dá o shift. Deixa eu aumentar aqui na system aqui. Esse aqui é uma distribuição do Linux, só que ela é bem parecida com... É no cantinho na direita. Mais? Mais, pergunta mais. Aí tá melhor. Isso não foi muito. Beleza. Eu tenho que abrir uma outra aba aqui, ainda tá grande. Bom já? Bom, mais. deixa eu ver. Eu tô na área aqui já. Tá, conectei. Bom, já tá conectado. Já mostra a versão e ele já fala que já conectou numa base de teste. Primeira, se não informar na hora de você executar o comando de inicialização, se não informar a base, ele já pega o padrão que é teste. Aí eu posso rodar alguns comandinhos aqui, por exemplo, show dbs. Já vou mostrar as bancos de dados que eu tenho aqui. Tem dois, local e esse AGG que eu criei aqui para fazer os demos. Já mostrou quais bases que eu tenho, mostrou a quantidade de espaço que está ocupando. E aí eu posso fazer o que? Se eu fizer use, sei lá, juntos, ele desconecta a base juntos, mesmo que ela não tenha ainda. Já porque ela criou não uma. existe. Isso. A partir do momento que eu começar a trabalhar nela, ele já cria. Ele vai criar essa base aí. E aí, o MongoDB ele tem o shell dele, esse aqui é a área onde você vai trabalhar com ele. Os comandos que você vai fazer o insert, fazer as partes administrativas e tudo mais. Só que aí uma coisa interessante dele é que ele é JavaScript, ele é uma engine JavaScript. É código JavaScript que você vai colocar aqui. Todos os comandos dele de query, de insert, tudo, é tudo JavaScript. Ele é baseado no V8 lá, no JavaScript. Então, por exemplo, vamos fazer um comando aqui, ó, db.drop. Tem um esquema de autocompletar aqui também. Vamos pegar um comando, ó, dá um get aqui. Tem vários comandinhos aqui para fazer, get collection, get name, get, eles têm algum get status aí, não. Tem um get last error, retorna o último erro se acontecer alguma coisa. Mas tem vários comandinhos. Se eu digitar get collection e não informar a chavinha, ele mostra qual que é o código dele. Ele mostra qual que é o que aquele método está fazendo.
É legal que você pode até estudar dentro. Pô, eu estou executando tal coisa e está fazendo o que eu quero. Deixa eu ver o que ele faz. Você vai entrando nos métodos lá e vai vendo o que está acontecendo. Isso é bem legal. Opa. Tá aí, o shell é esse aí, bem simplesinho. Vou pra frente e já vou implementando os dentro. Bom, de todos aqueles objetivos que eu falei, que ele tem o objetivo de ser flexível, de ser escalável, ter alta performance e tudo mais, vou começar a falar a primeira delas, que é da flexibilidade. Vamos pegar os bancos de dados hoje que a gente tem, o relacional. Os bancos de dados tradicionais hoje são relacionais. O que quer dizer isso? A gente tem a estrutura dos dados é composta em tabelas, e essas tabelas são relacionadas uma com a outra. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de produtos que relaciona com um pedido. O pedido eu relaciono com o cliente, e assim por diante. Essa estrutura ela é muito boa para ter o relacionamento, criar os relacionamentos e ter a integridade referencial dos itens. Não posso ter um produto se não tiver. Não posso ter um pedido se não tiver produtos. Não posso ter pedido se não tiver um cliente. Por aí vai. Já o MongoDB ele trabalha com um tipo dinâmico. Que é assim, você pode. A gente não tem uma estrutura, ele não tem estrutura nenhuma. Você pode pegar, montar um dado lá e mandar para ele que ele grava. Na mesma coleção. Quando eu falo em coleção, eu quero dizer tabelas, né? Porque tem uma terminologia diferente, que eu vou mostrar no próximo slide. Então assim, eu posso de repente, na mesma tabela, pegar esse tipo de informação e gravar. E aí na mesma tabela eu posso pegar essa informação e gravar, posso pegar depois essa, e essa e essa. Então assim, eu não preciso ter uma... às vezes na tabela a gente precisa ter uma estrutura definida e gravar só aquela estrutura. Se amanhã aparecer um campo a mais, eu posso incluir aquele campo e gravar, que ele não vai chiar, ele não vai se preocupar com isso. E outra coisa, eu não tenho relações, eu não tenho uma coleção relacionada à outra. Uma coleção é uma coleção, a outra coleção é outra coleção, totalmente apartada, não tem relacionamentos. Por quê? Tudo que eu preciso gravar, a ideia do MongoDB é assim, ele trabalha com documentos. Ele é orientado a documentos. E o que é um documento? Qual que é a ideia de um documento? Tudo que você precisa está dentro desse documento. Você não precisa sair daquele documento para procurar em outro lugar. Esse é o conceito inicial. Eu acho que no mundo perfeito isso, a gente ainda precisa desse recurso. Bom, mas como é que ele grava esse tipo de informação? Que tipo de dados que ele usa para gravar isso? Bom, só explicar um pouquinho da terminologia dele, antes de falar do dado. Database para ele é database, quando a gente está falando em MongoDB. Quando a gente fala em MongoDB tabela, no modelo tradicional, o MongoDB é collection, não é chamado de tabela. Uma linha lá da tabela, lá no modelo tradicional, a gente chama de documento, no MongoDB. E coluna é atributo no MongoDB. A gente muda um pouquinho a terminologia. Mas no final das coisas, assim, é o mesmo conceito, só muda a terminologia. Então, o tipo de dados que ele usa para armazenar no Mongo é o JSON. Todo mundo conhece o JSON? É um dado bem... se popularizou muito rápido, de tempo para cá. Que é um dado que a gente usa muito para APIs, sendo usado muito para APIs, para comunicação com Ajax. Então eles escolheram esse tipo de dado para ser armazenado. E faz muito sentido porque ele é bem simples. O JSON o formato do JSON é formado por chave, uma chave e um valor. A chave você discrimina lá qual que vai ser a chave e o valor dela, o que aquela chave tem de valor. E a gente tem vários tipos de valores que a gente pode colocar. Tem uma string, pode ser um boolean, pode ser um array, pode ser um outro objeto, um outro JSON, e por aí vai. Tem vários tipos. Tem data, tem decimal, inteira, trata como o mesmo número, né? E por aí vai. Programando, pelo shell ali, a gente informa ele como um JSON. Só que por baixo dos panos ele pega esse cara e converte num cara que espera chamado BSON. Ele pega o JSON e transforma num binário, um JSON binário. Então essa URL aí ele mostra a especificação do BSON lá. Pô, tipo string é esse valor binário aqui,
toda a documentação. Então no HD, fisicamente ele armazena sem binário, todo esse dado em binário. Uma coisa interessante, que o MongoDB ele usa bastante sim, ele usa mais HD e memória do que processamento. Então você pode ter várias máquinas lá, que é chamado de commodity, né? As máquinas bem small, assim, pode ser small, micro. Você não precisa contratar uma máquina poderosa lá para rodar o MongoDB. Você pode pegar uma mais baixinha lá e rodar, porque ele é bem de boa, ele não acaba assim com o processamento. Então isso é um fator de custo, né? O custo é bem menor usando o MongoDB em relação a um banco de dados normal, assim, nacional. Você tem que dar, se subir as máquinas potentes, você vai pagar muitas horas muitos dólares ou reais de horas, assim por diante. Tá, uma demonstração rapidinha de como é que a gente faz um insert, uma query aí. Bom, para a gente inserir um dado lá no MongoDB, a gente vai conectar aqui de novo. Tá, eu conectei no Mongo. Aí eu troquei para a database da Juntos. Aí eu vou fazer o seguinte. Tem uma colinha aqui. Uma colinha rápida aqui. Cadê? Tá na outra pasta. Bom, para fazer um insert de dados aqui, é bem simples. A gente usa o comando db, depois do ponto é a coleção que a gente quer criar. Então essa coleção ainda não existe, só que ele vai criar à medida que eu der a execução desse comando. E eu dou o comando insert, aí eu passo o JSON que eu quero da informação. Então, nesse caso o JSON só tem uma chave name com valor. Inserir. Agora eu vou fazer uma busca em cima disso. Presentations. Como é que eu faço uma busca por todos? É um find só. Ele já retornou o resultado. Esse ID é gerado automaticamente, ele, por padrão já tem esse ID que é o tipo dele esse Object ID, é um BSON de Object ID. Esse hash todo aqui ele é formado, na documentação ele fala, ele é formado pelo código da máquina, pelo address da máquina, pelo timestamp, um monte de coisa. Então assim, é muito difícil bater esse código com o outro. Bom, se eu quiser inserir um outro dado, mas com uma outra informação aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, uma data, por exemplo. Inseriu, beleza. Insere normal. Vai inserindo. Você pode, na mesma coleção, colocar um documento com uma estrutura diferente do outro ali, ele vai inserir, não tem problema. É lógico que, se a gente for pensar em aplicação, isso aqui não é viável, não é interessante. Porque senão a gente tem que ficar controlando. Pô, retornou o documento com esses dados aqui, retornou. Então é sempre seguir as boas práticas, fazer o quê? Uma coleção que tem esse tipo de informação. É lógico que uma hora ou outra vai surgir um campo a mais que vai ter que colocar e outro, mas isso é tranquilo, assim. Bem tranquilo. Bom, eu não vou rodar os outros códigos, mas eu vou mostrar aqui. É bem tranquilo dá pra enxergar? Então tem várias formas de fazer insert. Eu posso inserir um documento bem mais complexo. Eu posso inserir o meu ID, eu posso passar um valor para o meu ID. Ele vai substituir esse ID, você não precisa usar aquele ID que ele gera. Você vai passar um valor que ele vai usar. É lógico, se você passar esse aqui 2 vezes, ele vai dar pau lá de duplicate. Tem que tomar cuidado com isso. Os comandos de query, né, tem para encontrar para encontrar todos, para encontrar um campo igual ao outro. Fazendo busca em subdocumentos. Subdocumentos é esse aqui, né? Tem uma chave e tem um subdocumento dentro. Você quer achar um cara
que um valor de um subdocumento lá dentro dele. É só usar uma anotação de navegação de objeto normal que a gente fala de dot navigation. Como é que eu atualizo um documento? É o update, aí o primeiro parâmetro a gente passa a query, que seria o where, né? E aqui o que a gente quer alterar. Esse caso aqui, ele estava fazendo um set para ele alterar só esse valor. Se eu tirar esse set aqui e passar só isso aqui, ele vai substituir todo o documento que tem lá por esse valor. Se a gente não usar o set. Então, assim, tem vários poréns. Vai subscrever. Isso, tem vários poréns. Assim. Tem dois tipos de update. Tem o sem, se você não passar. Se eu passar, por exemplo, eu quero passar esse documento aqui. Ele vai pegar e vai subscrever aquele documento. E uma vez que ele subscrever, já era. Porque não tem rollback. Não tem transação. Uma coisa do mundo lá. Vou explicar por que depois. Não tem transacional. Você fez uma atividade nele lá, já era. Não tem rollback, não vou voltar para trás. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Só com drop, delete, essas coisas aí, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí ele tem uma. Um pouco aqui. Aí ele tem aqui no finalzinho como remover, né? Passa uma query, ele remove esse cara, ou você pode passar o documento inteiro para remover. Você encontra o cara lá, o documento, passa o documento inteiro e remove. Sim, é bem tranquilo. Bem programático mesmo. Vou voltar aqui. Fala um pouquinho sobre o desempenho. O MongoDB ele é muito rápido. Rápido, assim, pra caramba mesmo. Assim, coisa de umas consultas que você faz lá que é 100 milissegundos, até 0 milissegundos ele faz uma consulta, uma base grande. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma base lá de CEP que a gente converteu lá para o MongoDB, fez uma APIzinha lá para calcular CEP e tal. Calcular CEP não, para trazer o CEP. Essa base tem 923 registros, mais ou menos. 923 mil registros. Tudo configuradinho, o índice tal, você manda procurar um CEP lá, é 0 milissegundos. Acho que nem faz esforço para procurar. O tempo de resposta dele é muito rápido. Só que assim, ele não faz tudo sozinho, né? Você jogar os dados lá e falar assim, pô, tô usando MongoDB é rápido, beleza. Jogo os dados lá e vou usar. Não é bem assim, você tem que ter um pouquinho de... você tem que ainda meter a mão na massa ali. Por quê? Você tem que acabar usando... O MongoDB ele tem toda a estrutura, você tem que saber usar. Então, você jogou o dado lá, como é que eu tenho performance? Você tem que começar a criar os índices. Para ele ter a performance, ganhar a performance, né? Você conseguir deixar seu sistema rápido, você tem que trabalhar com os índices. E lógico que tem vários poréns de como usar o índice, qual que é a melhor forma de fazer e tal, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Vou exemplificar só como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode aplicar o índice. Então, vamos pegar aqui, ó, tem uma base que eu criei, que eu já importei para cá, que ela é uma base do Twitter lá que eles disponibilizam. Então tá nesse database aqui, use agg db.tweets.find.count para saber quantos que tem lá dentro. Ó, essa base aqui eu tenho mais ou menos 51.421 registros aqui. Se eu der um find aqui, ele só vai trazer, não vai trazer tudo, ele traz só um pouco, porque senão ele vai ficar até amanhã. Eu trouxe alguns, ele fala que você digitar o it e dar um enter para trazer mais. Para exibir um pouquinho mais bonitinho isso aqui, ó. Coloca um pretty aqui. Então é base real mesmo deles, ó. ID, ó, contributors, gel, entities. Então assim, tem informação real de verdade. Você tem que procurar os textos aqui, os caras pegaram deles lá. Vou fazer uma busca aqui. Ó, vou pegar fazer esse find aqui, ó. Essa busca que eu estou fazendo aqui está procurando todos os usuários, todos os tweets, ou na verdade, de todos os usuários, tem mais de 10 mil seguidores. Está pegando lá user.followers count
a chavinha do Gritter ali pra ver que todo mundo tem mais de 10 mil seguidores. Vai retornar uma pancada. Mas trouxe rápido. Tirar um count. Eu tô vendo ali que na base do Twitch, a coleção Twitch, ela guarda até as informações do usuário, seguidor e tal. Beleza, quando o cara atualiza as informações dele, como é que ele faz para atualizar todos os outros? Que já tá tudo incluído no Twitch, né? Sim. Então, essa aqui é uma base, não sei se é a base que eles, não sei se é a base que eles usam lá para armazenar os tweets. Às vezes pode ser uma base mais para análise. Tipo. Mas lógico, vai acontecer o caso de você ter que relacionar um registro com o outro, né? Então, isso aí você vai ter que fazer de forma lógica na sua aplicação. Então, por exemplo, você tem posts e comentários. Então, o seu post vai gerar um ID. Quando você for gravar comentário, você grava esse ID do comentário lá no post, lá do post no comentário. Depois, via aplicação, você pega aquele... eu tô no post tal, dá o ID e vai lá nos posts, nos comentários e pega os posts. Para fazer isso aí, vai ter que ter essas formas. Mas, como esse assunto é muito extenso, lá no próprio MongoDB ele tem lá. Sobre esquema, design de esquema. Aí eles têm as soluções lá. Quando você tá o caso, assim, quando acontecer isso. Entendeu? Mas é uma discussão para ver. Você estava imaginando se tinha alguma coisa para atualizar automático. Não tem. Tem que ser... Você sair atualizando. Tem que ser aplicação. Separa. Mas muitas coisas que você precisa, às vezes, está dentro do próprio documento, né? Por exemplo. Então. Ele colocou tudo, porque lógico, fica muito rápido. Isso. Você que imagina quando essa informação for atualizada. Como é que eles devem fazer isso? Deve ser forte. Acho que na hora da consulta ele atualiza. Dá pra você. Então, essa decisão de design, cara, às vezes é mais interessante. Às vezes o dado é atualizado tão pouco, que é mais interessante guardar lá porque tem muito mais leitura do que escrita e você consegue ler muito mais rápido. Então você... envolve muito design, né? Porque assim, vamos imaginar, posts, comentários. Eu posso colocar os comentários no post? Pode. Só que aí você tem que parar um pouquinho e pensar. Quanto que vai crescer essa quantidade de comentários ali no post? Por quê? No MongoDB o documento tem 16 MB. É lógico que ainda é muito, assim. Você tem que encher de comentário para ficar lotado 16 MB. Só que é uma coisa que tem que parar pra pensar, né? Pô, é um dado que nunca vai parar de crescer lá dentro. Se for, então você separa. Entendeu? Agora, se for uma coisa que não, vai chegar a um ponto que vai parar, vai ficar isso mesmo, aí é uma opção legal, porque você pega o documento e já tem tudo lá. Você precisa ficar saindo catando as coisas separadas. Então beleza, ele fez acessou rápido. Aí o MongoDB tem um esqueminha legal aqui que é o explain. Ó. Depois de toda a query, no final você dá um explain. Ela vai mostrar o que ele fez nessa consulta aqui. Qual que é o cursor que ele usou? Ele é tudo baseado em cursor. Você faz uma busca lá, ele monta um cursor que você só vai pra frente. E nesse cursor você consegue entender o que aconteceu aí nessa busca. A primeira coisa que a gente pode ver é que ele usou o Basic Cursor, que é o cursor mais simples. É o cursor que ele pega todos os registros e vai verificando um registro por registro. É o mais lerdo. Porque ele bate e vai um. É esse. Mesmo assim, a velocidade que ele deu 1000 milissegundos aqui. É um pouquinho lento, mas se a gente falar de novo, ele vai mais rápido, porque ele usa a memória dele. Começa a usar a memória para trabalhar com as consultas. Mas já caiu para 107. E aí ele fala, ele escaneou 58.428 registros para achar os 457 dessa consulta. E aí tem outras informações assim, dá para tirar umas coisas. Mas se a gente colocar índice nesse cara aí, como é que vai ficar? Aí como é que eu crio um índice? Posso criar, é desse jeito aqui, é bem simples. Bem simplão. dbtweets.insureIndex, comando é o insureIndex, aí você fala qual que é o campo que você quer indexar. E esse 1 aqui é o ascendente e descendente. Isso aqui tem implicância na hora de fazer a ordenação, vai ser mais rápido na ordenação. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, vai ser mais prático. Então eu rodei o índice, beleza. Agora vou executar de novo esse cara. Caiu para 2 milissegundos. Não posso rodar esse cara aqui de novo, né? Vai continuar sendo 2 milissegundos. E aí ele fala, usou qual índice?
Aí ele fala se usou o índice, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Cadê? Ah, ele falou, ó, quantos que ele percorreu pra achar esse cara? Percorreu os 457. Só aqueles caras mesmo da query mesmo. E tem uma informação aqui, pulando aqui. Pra passar. Aqui, ó. Aqui embaixo. Ele fala qual que é o cursor que ele usou, ó. É o B3. É um cursor em árvore dele. Começa a fazer a busca em árvore, né? Quando tava sem índice, ele tava usando um outro, né? Cursor. O basic cursor. Basic, né? Quando você usa aqui, ele já vai pro... A gente tem que abrir todos os registros, procurar um a um. Aí depois que você colocou o índice, aí vai lá e começa... Você criou o índice, ele já cria o índice para tudo de primeira. Eu rodei ele, já viu que ele deu um lagzinho pequenininho ali já. Aí deixou a galera. Tem 51 mil registros, né? Isso pra caramba. Beleza, aí tem aqui como pegar os índices que o cara tem, como dropa o índice e assim por diante. Isso aí tem tudo na documentação lá. A documentação deles online é bem completa. Tão completa que até eles usam. Para suporte, alguma coisa, eles fazem a documentação deles para explicar para os caras. Ó, é assim. Bem legal. Alta disponibilidade. Vou rapidinho que a gente vai até susto, né? Bom, para ele garantir a alta disponibilidade, a gente usa um esquema chamado de replicação. O que é replicação? É o conceito de você pegar um dado seu, um dado que ele tem, e copiar em outros servidores. Então, pô, o cara acabou de colocar o registro do cadastro do João. Aí ele pega esse dado e já replica para outro servidor. Por quê? Se essa máquina cair ou falhar, ou sei lá, explodir, eu tenho o dado lá e o MongoDB não cai. Porque ele perde a comunicação com esse servidor e ele já começa a pegar do outro. Esse é o conceito da replicação. A aplicação sempre está online. O MongoDB sempre está online. Se o servidor cair, tem outro para aguentar lá borrachado vindo. Então isso aí garante redundância dos dados, né? Eu tenho o dado duplicado, mas eu tenho garantindo que se eu perder uma parte, eu tenho o outro tá lá, tá bonitinho lá. Leitura escalável, porque eu posso fazer uma hora ler no primário, no secundário. Se acontecer alguma coisa no primário, ele vai para o secundário, ou só ler nos secundários. Ele consegue, se tiver vários secundários, ele alterna qual é o secundário que vai. Faz balanceamento. Tipo, como se fosse não sei se é tipo um balanceamento, mas ele tem essa leitura escalável aí. Eu acho que deve ser a questão do balanceamento de leitura. Ele vê qual que é a rede mais perto dele e começa a treinar. O failover é questão de que ele vai fazer se falhar alguma coisa. Também é uma discussão que vai dar muito pano aí, porque ele tem um esquema de gravação de dados que grava primeiro na memória para depois gravar no HD. Então, tipo, ele fica numa área lá, se cair a máquina, ele fica naquela área, na hora que subir a máquina de novo, naquela área ele consegue gravar para o HD de volta. Só que vai em discussão lá pra frente, né? Tem bastante coisa para falar a respeito. Mas ele tem todo esse controle de falhas. Assim. Então, como é que funciona a aplicação? A gente tem a aplicação cliente, o driver para se comunicar com o MongoDB. Elas comunicam com o servidor primário e o servidor primário vai replicando os dados. Vai passando os dados para os outros. Eles ficam lá, até que de repente um cai. Um nó caiu, primário, vamos dizer. Caiu. E aí entra um processo de eleição. Quem vai assumir o primário? Quem vai ser o primário agora? Aí fica esse processo de eleição. Depois que acabou o processo de eleição, alguém assume o primário. Isso aí é coisa de milissegundos, também segundos, que acontece. Senão fica fora muito tempo, né? E aí eles conseguem trabalhar normalmente. E aí quando o terceiro, ele que era primário caiu, quando ele subir de volta, os nós vão começar a identificar que o cara subiu e vai jogar ele pro nó de novo. Só que ele não vai ser mais primário, vai ficar como secundário. O primário mantém primário. Então assim, isso é bem legal, dá pra fazer até na máquina aqui, mas não vai dar tempo de fazer. Na mesma máquina você consegue fazer essa aplicação e ver que funciona assim, bem bacana. Tem até uma aplicaçãozinha em gráficos mostrada assim, visual,
Dá pra você ver como você tem que instalar aqui, que é um Python que você roda. Bem bacana, depois eu passo até o link. E aí tem dois tipos de leitura, né? Você escreve só no primário e lê pelo secundário, ou você consegue fazer ele escrever e ler por aqui também. Por padrão, ele sempre vai escrever no primário, né? Porque senão vai acontecer zica. Se ele escrever em dois lugares ao mesmo tempo, tipo, ele vai ficar confuso. Pô, onde que eu vou jogar esse dado aqui pra cá? Então, sempre, por padrão, ele sempre joga no primário. Aí o primário que replica pro resto. E a leitura pode ser ou do primário ou do secundário. Aí eu ia fazer a demo, mas vai demorar um pouquinho. Mas só para vocês verem como é que é. Não vou executar, mas só para vocês verem o comando que é para fazer a replicação. É isso aqui. Você configura as três instâncias que você vai fazer. Então, aqui está conectando o servidor 1, no 2 e no 3. Aí você monta essa configuração, fala quais são os membros da replicação, faz a inicialização e escreve o status. Lá, está rodando. Os 3 servidores estão lá. Bem tranquilo. Não precisa ficar lá criando base, não sei o que. Automaticamente criou, ele já vai começar a jogar os dados para o outro servidor. Aí se fosse 3 máquinas, porque essa configuração é para rodar 3 mundos na mesma máquina, né? Se fosse 3 máquinas diferentes, que muda ali só o host. Só muda o host, só muda o... Passa a mesma porta padrão do mundo em todas as máquinas. Então... só muda o URL aqui. Aí na tua aplicação, para você conectar no replica, né? Você tem que passar lá na conexão, você tem que passar os três URL e falar qual que é o RPL lá, RPL7. Aí o próprio driver já vai se encarregar de fazer. Você não precisa mudar nada na sua aplicação, você pode trabalhar do jeito que você está trabalhando. Só na de conexão tem que falar que ele faz parte de uma aplicação e quais são os servidores. Aí automaticamente acontece. Tá? Se S1 é um nome qualquer ou ele tem algum significado? Não, nome qualquer coisa. Eu chamei de... nem lembro o que é isso. Eu tinha colocado SCL, cluster. Mas é tranquilo. Você pode até depois testar isso aí, nem boa. Bom, a escalabilidade se refere ao conceito de você conseguir crescer os seus dados, né? Eu falei lá. A replicação é o conceito de você manter sempre no ar. E a escalabilidade é você, à medida que os dados vão entrando, vão crescendo, você tem a capacidade de aumentar esse cara aí. E aí o que o MongoDB usa? Ele usa o conceito de shard. Aí que entra o problema, aí que entra uma questão que eles decidiram. Para que o shard fosse viável, eles tiveram que tomar uma decisão de design do produto. Que é não ter join, por isso que a gente não tem tabelas relacionadas uma com a outra, e não ter transação. E isso aí num cenário desse aí ia ser inviável. Tipo, como é que eu ia fazer um join com às vezes uma informação que está nesse servidor que não está lá no outro? Então, como é que eu vou fazer um controle transacional de registros que vão para cá, vão para um servidor e vão para o outro? Entendeu? Uma questão de design, eles falam, não vai ter transação, não vai ter join. E o shard garante a escalabilidade horizontal, que você colocar várias máquinas para funcionar. Então como é que ele funciona? Como é que funciona o shard na prática? Eu tenho uma coleção lá, vamos supor que minha coleção está chegando a 1 TB lá, e eu não tenho mais espaço no meu HD. Quando você configura o shard, ele começa a quebrar esse terabyte em vários chunks, e entre servidores. Cada shard aqui é um servidor, ou é um servidor só, ou se você estiver trabalhando com replicação, ou é um cluster de replicação. Então a gente tem um cluster de replicação aqui. Vamos supor aqui, um cluster tem 3 servidores no mínimo. Ela tem um cluster aqui de 3, um outro aqui de 3, outro aqui de 3. Ela tem aí uns 16 para 19 servidores no ambiente desse. Então, mas se você chegar no shard, cara, nossa, você tem que ter muito registro. Pode esquecer, se você não tiver uma aplicação que vai ter, sei lá, se tiver muito rico, você vai precisar. Se tiver muito rico, você vai precisar. E outra, para trocar para o shard, não precisa fazer nada de aplicação também. Inclusive a configuração, você põe os servidores lá, você já consegue virar a chavinha para shard lá. E como é que ele faz para fazer busca nesse ambiente, nesse tipo de coisa?
esse tipo de configuração. Vamos supor que você quer buscar um dado e esse dado às vezes, vamos supor lá os tweets lá, dos 10 mil. Tem usuário que vai estar num servidor, tem usuário que vai estar em outro. Como é que ele faz essa busca? Ele tem um roteador de query, ele trabalha com outro cursor lá que é o B3 paralelo cursor, uma coisa assim. Uma dessas queries paralela para o servidor e a resposta já vem tudo paralelizada, para garantir a rapidez. Você ficar esperando um voltar e o outro. Isso é bem legal também. E o demo dele para mostrar também vai ser meio complexo. Para você configurar o chart, você tem que falar um índice lá para formar, por exemplo, um ID. Um ID é um índice bom, por quê? Vai falar do 0 a 75 vai ficar nesse servidor, do 74 ao tanto vai ficar aqui. E aí o próprio Mon vai controlar essa. Onde ele vai colocar os registros. Beleza. Tranquilo. Parte de Analytics. Isso é bem rápido. Parte de Analytics, você pegar toda essa informação, toda esse Big Data aí e processar algum tipo de informação. Pô, eu quero pegar o total de usuários que fizeram compra, tal dia, não sei o que. Esse tipo de análise de dados. MongoDB tem um cara chamado Aggregation Framework que é específico para isso. Você vai fazer uma query simples lá para pegar isso. Você vai usar esse aggregate. Esse aggregate é muito rápido e é especificamente para isso. Tem uma demonstraçãozinha aqui. Eu vou rodar rapidinho. Só para vocês verem como é que é. Por exemplo, quero pegar todos os... Vai aqui embaixo. A gente trabalha na bateria. Conectar, eu executei o comando e ele trouxe da minha base ali de produtos as marcas, né? Samsung, agrupadas as marcas e tirou um total de que foi gasto de cada marca no período. O aggregation é bem para dar analítico também. É uma documentação bem extensa de aggregate, então você usa pra caramba. Se for fazer algum serviço de análise de dados, para relatório, enfim. Bom, para fechar os tópicos rapidinhos, o que ele ainda tem? Dá para fazer monitoramento, ele tem ferramenta de console de monitoramento. Você consegue saber o status do banco, como é que está acontecendo, quantidade de está entrando, por segundo, por minuto. Tudo via console você consegue ver. Mas é um pouquinho ruim, porque ele mostra tudo naquela telinha meio zoadinha lá. Então eles criaram uma ferramentinha, essa ferramenta que chama MMS, que você instala na tua máquina, e aí ele pega esses dados seu, que está no teu MongoDB, e joga lá pro servidor deles, e eles apresentam isso aqui de uma forma visual. Mostrando como é que está o banco de vocês. Aí, se vocês entrar aqui, você vê o detalhe, você vê como é que está a performance, tudo. Só que a Free é assim, você instala na sua máquina e eles mandam os dados lá para o servidor deles. Se você quiser, se você for parceiro lá, comprar licença, aí você tem um desses para você instalar no seu servidor e ter os dados do seu servidor. Pode usar, é bem de boa. Configurou, o agente é um agente Python, você executa o Python lá, ele já identifica as máquinas, não precisa configurar nada. Ele já busca as conexões lá, vê se tem Mongo conectado. Ele identifica, se tiver shard, já identifica os shards, clica 7 e já manda. Para fazer monitoramento da aplicação. O backup dele é bem simples. Tem dois tipos de backup, o manual, usando o MongoDump. Na hora que você dá um MongoDump, ele gera um arquivo BSON lá, binário. Aí você pega esse arquivo, você passar para o outro Mongo, só executar o restore. Ele pega esse arquivo e joga. Assim, é VaptVupt. Difícil pra caralho. Deu um dump, pô, tá ali na máquina. Deu um restore, tá, subiu. E para outros fronts de dados você usa import e export. Então, JSON, CSV, você pode usar o import e export. E você pode configurar gerador de tarefa para fazer isso aí, backup, da máquina lá. Usa o cron job, essas coisas, para executar um consolezinho gerar os arquivos lá.
tranquilo. E eles também têm um serviço de backup. Até um tempo atrás era pago, agora eles liberaram uma camada free lá de backup online. Então ele vai lá no seu servidor, pega, faz backup e armazena no banco lá no cloud deles lá, nos servidores deles. Aí você consegue baixar depois. Só cadastrar lá depois. Essas URL mudou tudo, mas está funcionando. Perdeu. Tem segurança SSL, em HD também, tem segurança de criptografia em HD, tem segurança de usuário, tem integração com Basic, Kerberos, tem regras de autenticação também, o usuário que pode fazer query, tem outro que pode inserir, tudo esse seriado. Tem o GridFS, que faz parte dele, que é para armazenar foto e vídeo. Como o documento ele só vai até 16 MB, quando é caso de foto e vídeo, ele quebra 16 MB, por exemplo, 200 MB. Ele quebra em vários chunks de 16 MB para conseguir acoplar. Mas a performance dele é igual a uma consulta de documento. Você jogou um arquivo lá, Ele tem otimizado, né? ele é rápido igual, não dá nada. E é gratuito isso? Faz parte dele, é uma Já vem instalado isso. Vem nele. É um módulo dele. Né? Tipo, como o documento vai ter 16 MB, eles fizeram esse GridFS para fazer esse tratamento. Mas está no driver deles lá, assim, chama GridFS, não sei o que lá, você consegue. Então o case é o Shutterfly que usa para armazenar também. Eu fiz um blogzinho lá que eu estou armazenando as fotos nele lá. Você pode armazenar no S3. Drivers para trabalhar com Mongo. Tem para todas as linguagens. C#, C++, C++, o MongoDB é feito C++. Já nativo. Para Java, para Ruby, para Python, para Node, para Erlang, para Pure. Tem mais. Se entrar aqui nos links aí, vocês vão ver que é uma porrada. O demo tem o C#, mas não vou rodar aqui. E tem também o esquema de geolocalização dentro dele. Tem. Precisa... O índice, sabe quando você cria índice? Você pode falar que ele é geolocalizável. Ele já faz busca por proximidade, eu não coloquei aqui, acabei esquecendo. Melhor do que aquele... Mas acho que ele tem um cifrão near, não é? Ele tem umas chaves de query específicas. Você pode passar, tipo, eu quero numa proximidade de 50, num raio de 50 km. Procura as coordenadas, latitude e longitude. E o raio também. Ele faz as pesquisas baseado no que você colocou. Se você achar coordenadas, você tem que achar por você, né? Mas as pesquisas tudo é otimizado nele. Baseado nas coordenadas, faz triangulação. Conta maluca lá. Isso. Ele tem acho que busca de geolocalização acho que é tridimensional. Ele leva em consideração as coisas da ondulação do planeta, sabe? Se entrar na documentação você vai ver lá. Ele mostra como que você faz esse tipo de consulta. Que é geoespacial, que eu falo. Aqui é só um código do Python que eu fiz, ó. Pra vocês verem como é que é bem bobinho. Praticamente parece que tá no Shell trabalhando. Não, no Ruby... É a mesma coisa também, é a mesma coisa. Você usa o PyMongo, conecta, pega a base. Dá até pra usar o Presentations aqui. Vou tirar a tela. Legal como é. Vou rodar ele. Olha lá. Bem de boa, parece que você tá lá no Shell trabalhando. Aí é um cursor, certinho, mesmo tudo. Isso. E a conclusão é assim, tem 3 tipos de visão. O desenvolvedor para arquiteto é fácil, é rápido, para aprender, trabalhar é de boa, porque assim, como ele tem o shell dele é JavaScript e os drivers dele já tem atividade com várias linguagens, para trabalhar com ele é bem tranquilo. Armazenamento de JSON, entendeu? Imagina, você não precisa ficar criando. Você pode até pegar um objeto Python, no C# tem o driver dele, você passa o objeto lá do C# para ele, que ele vai converter em JSON, lá você não precisa se preocupar. É bem tranquilo. O DBA é poder pegar DevOps, mão na roda. Tudo fácil de configurar. O DBA para escalar. Eu preciso criar uma infraestrutura que vai escalar o Mongo, que vai replicar. Como é que eu faço? O DevOps lá é mão na roda. Tudo vem de comando e tá rodando assim. Está replicando, está escalando.
Inclusive executivo é barato, né? Pô, quem vai abrir uma startup, vai investir num negócio, que usa o MongoDB, o cara vai pagar baratinho. Tem uma... Bom, vou mostrar depois. Tem serviços cloud, que é o MongoLab e o MongoHQ. Isso dá 500 MB de base free pra você usar. Tudo que eu usei, eu usei o MongoLab. Ó, essa base de 51 registros do Twitch aí dá uns 49 megabytes de espaço, na verdade. Então, assim, 500 MB é muito, velho. 50 mil registros. É quase um mega por cada 1000 registros. Quase. A gente subiu lá uma base de 200 mil produtos, deu 200 MB. 200 mil produtos, tá? É bem legal. Assim, é barato porque você vai pagar pouco no cloud. Eu vejo muita gente falando bem que dá aquele Digital Ocean para usar ele, sabe? É? Que é 5 dólares e os drives são SSD. Então, é. 5 dólares, 512 MB de RAM e drives SSD. Então ele fica uma bala. Aí, então, o cara falou isso aí, meu. Se você for usar minha máquina com Mongo, pega um HD com SSD e memória. Tipo, você tem que pegar memória e SSD do melhor. Não precisa nem ser muito. Pode ser 1 GB, sei lá, 3 GB de memória, 4 GB de memória. Um HD de 30 GB. Tá valendo, tipo, já tá super rápido. E eles, na documentação deles, eles têm uma production, um checklist. Você vai subir isso aqui em produção, faz isso aqui, pega esse HD, pega isso aqui, pega isso aqui. Não tem passo a passo para a Amazon. Na Amazon, você quer fazer na Amazon, eles têm até uma AMI lá pronta. Só coloca lá, já tá prontinho. Vai instalar, viu? Alguma dúvida? No assunto geral? Coisa nova que vocês não sabiam? Ou não? Como que é tranquilo fazer a migração? Você já tem um sistema lá com vários dados e passar para Mongo ou dá muito trabalho? Depende. Depende da conceito sua... é totalmente diferente do outro. Depende da granularidade do seu, né? Das suas tabelas. Se está muito separado, se você tem que fazer uma migração, você tem que pensar o que eu consigo colocar num documento só e o que eu tenho que separar. Agora é muito sistema para sistema. Se quiser fazer igual, você consegue, mas não serve para nada. Vai ser muito mais lento do que você vai perder tudo que você tinha de vantagem. Você consegue colocar no Rails, por exemplo, você consegue, é até fácil você colocar IDs assim em tudo e começar a ligar. Isso aqui você perde tudo que o Mongo dá de vantagem. Sim, o documento lá. Você tem que reescrever muita parte, eu acho. Eu também acho. Tipo do Active Record, por exemplo, você tem que arrancar o Active Record e colocar o Mongoy. Muda muita coisa. Você tem que escrever quase parte query. Quando a gente começou a fazer o mais foi foda isso. A produtividade caiu, pelo menos pra mim, caiu. Assim, era pra fazer assim. A gente fez era bem diferente. A gente reformulou o site fazendo só pensando no documento, na empresa, e tudo que tem na empresa num documento só. Então, mas é pensar totalmente diferente. Foi, demorou, né? Era um negócio que a gente fazia uma semana, ficou mais de um conceito bastante diferente. Depois você pega o jeito. Mas o legal é assim, vamos pegar um cenário de continuous deploy. Para ele é um cenário perfeito, você não precisa ficar rodando a atualização de banco, você não tem migração. Sobe o negócio, você sobe ele já vai poder um campo novo, que beleza. Tipo, não chia, né? Pegar um campo novo. Já vai e coloca. Agora você não tiver um campo, né? Se o objeto tem, se o banco tem, o objeto não está esperando esse cara aí pode dar um problema, mas é mais fácil pensar no começo com ele do que depois migrar para lá. Eu queria colocar uma coisa que eu acho que você não sei se eu perdi ou se não tocou, mas uma coisa que eu acho muito poderosa no Mongo é query com expressão regular. Eu acho muito poderoso você conseguir fazer isso. E outra, como ele usa aqueles IDs universais, que mostrou ali, tipo, você pode ter várias coleções. Por exemplo, você cria um elemento dentro de uma coleção, ele cria um ID que é único, é muito difícil bater dentro do banco inteiro.
Aí eu tenho um case no meu sistema que eu consegui fazer assim, como tem atividades de cada usuário, por exemplo. No CRM lá, por exemplo, tem imóveis, contatos e negócios, né? E daí os corretores podem ir em cada um desses, na ficha de cada um, e fazer eventos. E esses eventos eles podem estar relacionados a contatos, pode relacionar as 3 coisas num evento só. Aí ficou massa que, tipo, quando ele vai numa dessas fichas e eu quero mostrar quais são os eventos relacionados àquela, por exemplo, eu entro na ficha de contato, quais são os eventos que estão relacionados àquele contato. Eu tenho em cada evento um array com os IDs de quem está relacionado. Não importa se é contato, se é negócio, está os IDs lá. Eu pego o ID da ficha e faço uma busca lá dentro, tá, mostra o evento. É simplificado demais por acaso. Desenvolvedor. Em outros casos eu teria que ter um campo para cada coisa, teria que ter um ID do negócio, um ID separado, né? Para conseguir inserir. Acho bem legal, assim, porque como a gente trabalha com C#, que é uma linguagem compilada, a gente tem um sistema de herança totalmente diferente. Né? Eu consigo criar, por exemplo, a gente criou no nosso sistema, a gente tem um cara que é um tipo uma principal lá, um perfil, vamos supor, e eu consigo ter o perfil, tem um perfil, tem o cliente, tem o vendedor e tem o celular. São classes diferentes com propriedades diferentes. Eu consigo mandar gravar o cliente na mesma coleção do vendedor. Eu tenho uma coleção de usuários. O cliente tem um conjunto de dados específicos. O vendedor tem outros conjuntos de dados específicos. Tem o outro lá, o administrador. Eu consigo gravar na mesma coleção. O legal é que no driver do C# lá, quando eu pego o cara do cliente, ele consegue converter aquele objeto certinho para o objeto do cliente. Né? Vai bater com o vendedor, esse aqui é o cliente. E no Mongo ele mostra, ó, esse aqui é do tipo cliente, ele grava um type. Underline T. Underline type? Underline T. Ele fala. Um type de cada driver. Então. Eu achei muito legal isso aí, flexibiliza, né? Você não tem uma tabela que você... E já aconteceu, eu colocar 3 campos que vai servir especificamente com um tipo de registro. Os outros lá não vai servir para nada. Mas eu preciso criar aqueles campos para não desnormalizar tanto. Bem legal. Fechar? Tem um e-book que eu estou desenvolvendo lá com 60% de desenvolvimento, que é somente MVC, MongoDB e Bootstrap. É a página. Eu só acabo ele no final do mês que vem. No final do mês que vem, ver se eu acabo ele. Uma foto, né? Você passa apresentação? Passa, tá lá, link lá. Aí eu fiz uma landing page, né? Um Twitter Bootstrap. A landing page, na verdade, esse site está em MVC, MongoDB e Twitter Bootstrap. Eu usei os 3 para fazer a landing page. Estou usando o Bootstrap, o MVC e MongoDB. Vou tirar o negocinho. Para armazenar os e-mails para o cadastro, vou botar no MongoLab os e-mails. Para gravar no MongoDB que está hospedado no MongoLab. E aí, para finalizar, uns links aqui. Documentação do MongoDB. As demos que eu montei tá lá, que eu disponibilizei. E esse RoboMongo aqui eu vou mostrar para vocês. Esse RoboMongo aqui é isso aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Tipo, a empresa que fez o MongoDB, ela não fez uma interface gráfica para trabalhar com o MongoDB. Ela não tem, oficialmente. Então tem algumas no mercado aí. E esse aqui foi o melhor que eu encontrei. É o RoboMongo. Ela tem a versão para Mac, para Linux e para Windows. E aí você conectou, ó. Aí você vê tudo visualmente. E aí você comanda todos aqueles comandos que eu digitei no shell, você comanda aqui, ó.
assim. Eu já deixei de trabalhar no Shell para trabalhar só aqui, porque aqui esse passeio eu vou fazer tudo. Tem as queries, tem as comandos. Ele usa o Shell por trás de tudo. Entendeu? Isso é mais dica de